Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar um bolo pudim perfeito, com um bolo fofinho, pudim cremoso e um recheio de abacaxi que faz toda a diferença. E fica comigo, porque eu vou te explicar tudo bem detalhado. Vamos começar pela massa, que é bem fácil. Eu começo colocando no liquidificador os ingredientes líquidos e o açúcar. 4 ovos, 250 ml de leite, 100 ml de óleo, e 250 gramas de açúcar. Agora bate por mais ou menos 2 minutinhos. Esse tempo é importante porque ele mistura bem os ingredientes e ajuda a deixar a massa mais leve. Então, não bate só rapidinho não, tá? Agora eu vou passar essa mistura para uma tigela. Eu começo peneirando a farinha. Junto com o fermento. Quando você peneira, você solta essa farinha, tira qualquer bolinha e ainda incorpora o ar nela. Isso ajuda o bolo a ficar mais leve, mais fofinho e crescer melhor. Se você colocar direto, sem peneirar, a massa pode ficar mais pesada, até com pedacinhos de farinha. Agora eu venho com a mistura do liquidificador e coloco na tigela. E misturo. Mas aqui tem um segredinho importante. Você não pode mexer rápido e nem bater demais essa massa. Quando a gente mexe demais, a farinha começa a desenvolver o glúten e isso pode deixar o bolo pesado, meio embatumado. Então, mexa devagar, só até tudo ficar bem misturado. Ela fica lisinha, sem pelotinhas de farinha e com uma textura cremosa. Não pode ficar muito líquida e nem muito pesada. É um meio termo. Quando chegar nesse ponto, pode parar de mexer, tá? Não precisa bater mais que isso, senão você perde toda essa leveza que a gente construiu aqui. Agora que a massa já está pronta, vamos preparar a forma. E aqui tem uns detalhezinhos que faz muita diferença no resultado final, tá? Eu estou usando uma forma 28 por 19. E ao invés de untar tudo, eu passo o desmoldante só no fundo da forma. Se não tiver desmoldante, pode usar manteiga com farinha, mas bem pouquinho, tá? Agora eu despejo a massa na forma, coloca bem devagar para a massa se espalhar por igual. Agora eu dou uma batidinha leves assim, ó. Isso aqui serve para tirar o ar da massa. Agora eu levo para o forno já pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar mais ou menos uns 30 minutos, mas isso pode variar um pouquinho dependendo do forno. Agora preste atenção nisso, porque é muito importante. Nunca abre o forno antes de 20 minutos, tá? Porque o bolo ainda está crescendo e se entrar o ar frio, ela pode murchar no meio. Depois desse tempo, você pode fazer o teste do palitinho. Espeta no meio do bolo e se sair limpinho, tá pronto. Agora a gente vai fazer a calda. Preste atenção aqui, porque essa é a parte que mais dá errado. Mas eu vou te mostrar o jeitinho mais seguro de fazer, tá? Eu coloco o açúcar direto na panela. E aqui é muito importante, fogo baixo sempre. Se você colocar o fogo alto, o açúcar pode queimar por fora e ficar amargo antes de derreter por dentro. Agora, eu deixo ele começar a derreter sozinho. Não fica mexendo toda hora, tá? Isso atrapalha o processo. Você vai ver que ele começa a derreter pelas laterais. Vai ficando tipo um caramelo. Agora que começou a derreter, aí sim,
Eu posso mexer, mas bem devagar, só para ajudar o açúcar que ainda está seco a derreter também. Não precisa ficar mexendo sem parar, é só para dar uma ajudinha mesmo. Olha a cor, ele tem que ficar um dourado bonito, tipo um cor de mel mais escuro. Se ficar muito escuro, quase marrom forte, já passou do ponto e pode ficar amargo. Agora vem a parte que você precisa ter cuidado. Eu vou colocar a água bem devagar. Na hora que a água entra, sobe um vapor muito quente e pode até espirrar um pouco. Então, mantenha uma distância e vai colocando aos poucos, tá? Agora que colocou a água, vai parecer que o açúcar endureceu, mas é normal. Isso acontece por causa do choque de temperatura. Agora é só deixar no fogo e mexer de vez em quando até dissolver tudo de novo. Quando estiver tudo líquido de novo e lisinho, pronto, sua calda está perfeita. Ela fica brilhante, com uma cor dourada bonita e não muito escura. Agora é só deixar a calda esfriar um pouquinho antes de usar na forma. Agora vamos fazer o pudim e você vai ver que é super simples. Eu vou colocar tudo no liquidificador: os ovos, o leite, leite condensado, e a baunilha. Pode colocar tudo junto mesmo, sem ordem. Agora eu bato até ficar tudo bem misturado. Não precisa bater por muito tempo, tá? É só até ficar homogêneo, bem lisinho. Agora vamos montar o pudim para levar ao forno. Eu coloco a calda já pronta no fundo da forma. Espalha bem para cobrir todo o fundo. Agora eu despejo o pudim. Eu passo essa mistura pela peneira. Isso tira aquele cheiro mais forte do ovo e também remove a espuma. Aí o pudim fica lisinho, sem furinho, com cara de vitrine. Coloca bem devagar, tá? Agora eu coloco essa forma dentro de outra maior. E adiciono a água até mais ou menos a metade da forma. Agora eu cubro com papel alumínio, deixa bem fechadinho nas laterais. Isso evita que entre água dentro do pudim e também ajuda ele a cozinhar de forma mais uniforme. Leve ao forno a 180 graus até ele ficar firme, normalmente entre 40 minutos a 1 hora, depende do forno. Para saber se está pronto, faz o teste da faca ou palitinho. Espeta bem no meio e se sair limpinho, pode tirar. Ele ainda fica levemente molinho no centro, mas firma depois que esfriar. Agora eu vou te mostrar um detalhe que faz esse bolo ficar muito mais bonito e valorizado, que são os mini pudins. Para fazer os mini pudins, você não precisa de uma receita inteira, tá? Você pode usar metade da receita do pudim. Agora eu pego essas forminhas pequenas, pode ser descartáveis ou de alumínio, e se for descartável, melhor ainda, porque facilita muito na hora de desenformar. Eu coloco um pouquinho da calda no fundo de cada forminha, não precisa muito, só o suficiente para cobrir o fundo.
Agora eu venho com a massa do pudim, coloco devagarzinho em cada forminha e se quiser um acabamento mais bonito, pode passar pela peneira de novo. Não enche até a boca, deixa um espacinho porque ele cresce um pouquinho. Agora eu coloco todas as forminhas dentro de uma forma maior e adiciono a água até a metade das forminhas. Eu cubro com papel alumínio, isso ajuda a cozinhar por igual e evita que forme aquela película em cima. Leve para o forno a 180 graus. Eles assam mais rápido que o grande, então fique de olho, geralmente entre 25 a 40 minutos. Agora vamos para o recheio, que é o toque especial desse bolo. Agora eu corto o abacaxi em cubinhos, levo para a panela e já acrescento o açúcar e a água. Deixo cozinhar em fogo médio. O abacaxi vai soltar bastante água no começo. Depois essa água vai reduzindo e ele começa a ficar levemente dourado. Não pode deixar muito líquido, tá? Se ficar muita calda, pode deixar o bolo mole demais e até desmontar. Ele tem que ficar úmido, mas sem excesso de líquido. Agora chegou a parte mais importante da receita, que é a montagem. Eu vou usar a mesma forma que assei o bolo. Agora eu forro ela com um saquinho de plástico limpo, aqueles de congelamento, porque depois ajuda muito a desenformar sem quebrar o bolo. Deixo o plástico bem ajustado no fundo e nas laterais, sem muitas dobras, para não marcar o bolo depois. Agora eu coloco a primeira camada do bolo no fundo da forma, eu venho com a calda e molho bem a massa. Isso aqui que deixa o bolo super molhadinho. Essa calda é bem simples, é água, açúcar e um toque de limão. Nem precisa levar ao fogo, é só misturar mesmo. Só cuidado com o ponto, não pode encharcar demais, mas também não pode ficar seco, tem que ficar úmido na medida certa. Agora vem a parte mais delicada de todas, colocar o pudim. Eu aproximo bem o prato do pudim da forma e vou deixando ela escorregar bem devagar. Coloco mais uma camada de bolo por cima do pudim, pressiona bem de leve só para fixar, não aperta forte para não esmagar o pudim. Repito o processo da calda e essa etapa é essencial, porque esse bolo precisa ser bem molhadinho para ficar perfeito. Agora eu espalho o recheio de abacaxi. Espalha bem, mas evita colocar muito líquido. Pega mais a parte do abacaxi mesmo. Se tiver muita calda, pode desestabilizar o bolo. Coloca a última camada do bolo e molho novamente com a calda. Essa última camada precisa estar bem úmida, porque é ela que vai ficar na base depois. Agora eu fecho tudo com o próprio saquinho e envolvo com plástico filme. Isso ajuda a manter a umidade e deixa o bolo bem estruturado. Agora leva para a geladeira por no mínimo 4 horas, mas se puder deixar mais tempo, fica ainda melhor. Para desenformar, eu coloco a bandeja em cima e viro de uma vez. Se sentir que não soltou, puxa o saquinho com cuidado. Ela ajuda a soltar sem quebrar. Se você fizer essa montagem com calma desse jeitinho, seu bolo vai ficar lindo, estruturado e perfeito. E agora a gente vai para a parte final, que é a cobertura e a decoração. É aqui que o bolo fica maravilhoso. Vou colocar a gordura vegetal aqui na batedeira. Ela precisa estar em temperatura ambiente, tá? Nem dura demais e nem derretida. Coloco também o leite condensado. E vou bater isso aqui, até ficar bem clarinho e bem cremoso, tipo um creme branco leve. Esse passo é importante porque entra ar na mistura e isso deixa a cobertura bem mais leve. Olha o ponto, fica cremosa, firme, mas leve ao mesmo tempo. Lembra um chantilly, só que mais firme. Se você ver que ficou muito mole,
Pode bater mais um pouquinho. Se já ficou firme demais, coloca um pouquinho mais de leite condensado que resolve. Agora eu coloco essa cobertura numa manga de confeitar. Eu estou usando o bico 1M, que dá esse efeito bonito de confeitaria. Mas se você não tiver, pode fazer com colher ou espatular também. Antes de decorar, eu faço uma camada bem fininha no bolo todo. Isso ajuda a segurar as migalhas e deixa o acabamento mais bonito depois. É uma camada bem leve mesmo, só para selar o bolo, tá? Agora, eu começo pela lateral. Coloco o bico lá embaixo, aperto e vou subindo até em cima. Faz esse movimento em toda a lateral do bolo. Tenta manter o mesmo padrão para ficar bem uniforme. Agora vem a parte mais linda, os mini pudins. Eu coloco eles nas laterais do topo, pressiono levemente até soltar a forminha. Faz isso com todos, distribuindo bem para ficar harmonioso. Agora eu venho com a mesma cobertura, eu faço pitanguinhas ou detalhes nos espaços vazios. Isso preenche e deixa o bolo com acabamento profissional. Se escorrer a calda na bandeja, não tem problema, é só limpar com papel toalha. Esses detalhes faz o bolo parecer muito mais profissional. Olha esse bolo por dentro, camadas lindas, o pudim bem cremoso, o abacaxi ali no meio. Sério, fica uma combinação perfeita. Se você nunca fez um bolo assim, pode tentar sem medo. É só seguir o passo a passo que dá certo. E você, gostou dessa receita? Já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas receitas. E compartilhe com aquela amiga que ama doces, ela vai te agradecer. Tchau!